uma medalha de ouro nessa Olimpíada. É membro da comissão de Olimpíada Júnior da OBM. Tem experiência, apesar de jovem, larga experiência em Olimpíadas. Yuri Lima. A gente tem que apagar, né, antes. Quem foi que leu o meu título? Alguém leu o título da palestra? É estranho, né? Se eu me lembro, é alguma coisa como misturando Forrest Gump, Carlos Massaranduba e FHC. Realmente é estranho. Mas o que eu quero fazer para vocês é, assim como o Cícero fez mostrando várias abordagens em problemas de geometria, eu quero mostrar várias abordagens para problemas em geral. A primeira delas, que é essa de Forrest Gump, é pensando de maneira ingênua, né? Eu acho que no mundo do cinema aí, a pessoa mais ingênua que existe é o Forrest Gump, então por isso que eu me baseei nele. Então, eu vou tentar fazer um problema de cada, um se baseando no Forrest Gump, outro no Massaranduba e outro no FHC. Vou começar aqui com Forrest Gump. Então, o problema é assim, você pega N reais positivos, N caras maiores ou iguais que zero, e você sabe que a soma deles é 3, e a soma dos quadrados é pelo menos 1. Pergunta. Quer dizer, mostre que existem índices IJK, isso implica que vão existir índices IJK tais que AI mais AJ mais AK é pelo menos 1. Então você tem N números que somam 3, mas você sabe também que a soma dos quadrados é pelo menos 1, então você quer mostrar que existem 3 deles que sozinhos sua soma já dá pelo menos 1. Isso aqui parece um problema de álgebra, né? Sei lá, a gente podia tentar começar a trabalhar com média ou desigualdade de Cauchy ou alguma coisa do tipo. Mas a minha prova vai ser geométrica. Quer dizer, na verdade a prova não é minha. Esse problema aqui é de um búlgaro. Possivelmente deve ter mais um monte de consoante aqui no nome dele, mas... é alguma coisa do tipo Svetoslav Savichev, mais conhecido como Beto Sanches. Não sei porquê, mas... isso aqui é a versão latina do nome dele. Tá? Então alguém tem alguma ideia? Alguém que não conheça o problema tem alguma ideia para resolver isso aí? Pode ser alguma ideia algébrica, pode ser qualquer coisa. Não, né? Tá. Então a minha ideia é o seguinte. Quadrado. Eu vou encarar A1 ao quadrado como a área de um quadrado de lado A1. Nada demais aí, né? A área desse quadrado aqui é A1 ao quadrado. Então, se eu pegar vários quadrados, se eu pegar N quadrados, o primeiro com lado A1, o segundo com lado A2, até o enésimo com lado AN, a soma das áreas desses quadrados é pelo menos quanto? Pelo menos 1. Essa é a hipótese. Então faz isso. Coloca um quadrado do lado do outro. Digamos todos com um dos lados em uma reta aqui embaixo.
Então esse cara aqui, se isso aqui vale A1, a área desse quadrado vale A1 ao quadrado. Se isso aqui vale A2, a área desse quadrado aqui é A2 ao quadrado. Até o último cara, que é um quadrado de lado AN, e portanto tem área AN ao quadrado. Certo? Vamos fazer o seguinte, vamos supor, sem perda de generalidade, que A1 maior ou igual que A2, até maior ou igual que AN. Então eu sei que esses quadrados vão estar dispostos mais ou menos dessa maneira, eles vão estar descendo. Correto? A minha ideia agora é pegar esses quadrados e colocar eles em outros lugares. Colocar eles dentro de um quadrado de lado 1. Bem, como é que eu vou fazer isso? Eu sei que o comprimento disso aqui é quanto? 3. Então eu vou fazer assim. Olhando para esse quadrado de lado 1, eu vou colocar o quadrado de lado A1 começando nesse vértice. Depois eu vou colocar ele aqui. E vou assim sucessivamente. Como a soma dos AIs é 3, como esse lado aqui de baixo tem comprimento 3, vai ter um primeiro momento que eu vou passar dessa reta. Certo? Na hora que eu passar dessa reta aqui, sei lá, esse quadrado aqui tem lado AJ, o que eu vou fazer? Eu saí do triângulo, eu saí do quadrado. Então, na verdade, eu vou pegar isso aqui, o que ficou do lado de fora, e vou continuar em cima desse. Vou colocar de amarelo, para dizer que essa parte aqui foi jogada para essa, tá? E a partir disso eu vou continuar fazendo esse meu argumento, não mais agora aqui, porque enfim não tem espaço, mas colocando do lado desse. Então eu vou traçar uma reta aqui, certo? E vou continuar colocando os quadrados uns do lado dos outros. Uns do lado dos outros. Que é o AJ mais 1. E sigo. Pergunta, vai ter um momento que eu vou passar de novo por essa reta, por esse lado? Sim, porque enfim a soma é maior que 3, então tem um primeiro momento que ela é maior que 2. Nesse primeiro momento eu vou olhar para o quadrado. Esse quadrado aqui tem lado AK. E o que eu faço? O mesmo. Eu vou pegar essa parte excedente aqui e vou jogar para cá. Certo? E aí eu continuo isso, agora baseado nessa reta aqui, e eu vou parar onde? Vou parar bem aqui. O último quadrado de lado AN ele vai estar bem aqui. Certo? Tá, e agora o que eu faço? Bem, eu já desenhei de uma maneira que não pode acontecer. Quer dizer, eu afirmo que eu vou fazendo isso, jogo para cá. Quando eu fizer isso de novo, que essa parte vier para cá, eu afirmo que isso aqui excede o lado do quadrado. Se eu mostrar que isso aqui passa do lado do quadrado, quer dizer que o lado do quadrado está em alguma posição por aqui, então eu concluo o que eu quero. Por quê? Porque isso aqui é A1, isso aqui é AJ, comprimento disso aqui é AJ, comprimento disso aqui é A1, e o comprimento desse aqui é AK. Então eu vou concluir que A1 mais AJ mais AK é maior ou igual que 1. Certo? Agora, por que tem que acontecer isso? Por que realmente na hora que eu começar a dispor os quadrados, na hora que eu jogo esse cara para cá, ele passa do lado mais alto do quadrado? Bem, a gente tem que usar outra condição, a gente não usou essa condição.
Ó, se ele não passasse, se realmente fosse assim, eu coloquei todos os meus quadrados dentro do quadrado de lado 1. E além disso, sobrou espaço. Sobrou algum espaço aqui. Quer dizer, a conclusão é que se A1 mais AJ mais AK é menor que 1, então os N quadrados estão no interior do quadrado maior. E se eu tenho esses N quadrados dentro do quadrado maior e eu dispus eles de maneira disjunta, comparando áreas, a área desses N quadrados, que é a soma de A1 ao quadrado até a N ao quadrado, vai ser estritamente menor que 1. Absurdo. Conclusão? Conclusão é que, de fato, o lado do quadrado tem que estar por aqui. Ou seja, eita, diabo. Então, a conclusão é o que a gente quer. Certo? Eu agradeceria se alguém tivesse uma solução algébrica, porque Gugu tem? Moralmente está muito longe da solução. Tá, então essa era a primeira abordagem, é que você pode tirar um tempo do seu problema para pensar de uma maneira ingênua. A1 ao quadrado, a coisa mais simples que a gente vê é a área de um quadrado de lado A1, certo? Ok. Depois eu vou disponibilizar um material que tem mais problemas com essas ideias. Mas como o tempo é curto, vamos seguir. Então isso finaliza a primeira parte. A segunda parte é a famosa frase do Carlos Massaranduba, né? Você olha para o problema, ele não quer que você resolva ele, aí você diz: este problema está duvidando da minha masculinidade. Eu vou dar porrada. Então, o problema é da IMO desse ano, da Olimpíada Internacional. Problema 5. Ah tá, vocês dizem, está duvidando da minha masculinidade e eu com a camisa rosa, né? Isso aqui o pessoal da OBM pediu para eu fazer uma propaganda, certo? Porque essa aqui é a blusa que não está saindo. Mas essa blusa é muito bonita. E eles disseram até que vão me dar a blusa, então o que a gente não faz por uma blusa, né? Comprem a blusa, pessoal. Então o problema é assim: encontrar todas as funções dos naturais, que é 1, 2, 3, vai por aí, até em 1, 2, 3 vai por aí, que satisfazem o seguinte: para todos A e B aqui, existe um triângulo não degenerado de lados A, F de B e
f de B mais f de A menos 1. Primeira pergunta é o que é um triângulo não degenerado? E a prova mesmo respondia é que os 3 vértices não são colineares. Certo? Quando a gente tem 3 lados, quando a gente tem 3 comprimentos, sei lá, x, y e z, quais são as condições para que esses lados, esses comprimentos representem os lados de um triângulo? Desigualdade triangular, correto? E para ser não degenerado, para não ser colineares, de fato tem que ter a desigualdade triangular estrita, que eu vou escrever agora. Esses caras são lados de triângulo não degenerado, se somente se, isso aqui se chama desigualdade triangular, eu tenho 3 desigualdades, é o que o nome diz. X mais y maior que z, x mais z maior que y, e y mais z maior que x. Correto? Então, esses 3 carinhas aqui, eles têm que satisfazer a desigualdade triangular. Então, A mais F de B é maior que isso. F de B mais F disso é maior que A. E A mais F disso é maior que F de B. Certo? A pergunta é, o problema, ele faz a gente transformar isso aqui, então, nessas 3 desigualdades, que é A mais F de B maior que F disso aí, A mais F disso maior que F de B, e F de B mais F disso maior que A. A pergunta é, como transformar uma desigualdade em uma igualdade? Joga um constante. Vou jogar um constante, mas qual constante? Por exemplo, se y aqui fosse 1, se um lado é 1, o que eu posso dizer dos outros 2 lados? São iguais. Agora, por quê? Porque são inteiros. Se eles não fossem iguais, então teria um cara que seria maior que o outro. Se eles são inteiros e tem um cara maior que o outro, então ele é pelo menos esse outro mais 1. Se não, y é maior que z, então y seria pelo menos z mais 1. Que é o contrário dessa desigualdade aqui. Então esse lema aqui está dizendo, tá, se eu jogar o A igual a 1, o F desses outros 2 aí vai ter que ser iguais. Então faça A igual a 1. Então com A igual a 1, eu vou ter o quê? Vou ter 1 F de B e F de B mais F de 1 menos 1 lados de um triângulo. Pelo lema,
f de B é igual a f de isso vale para todo B. Tá, mas por que eu quero analisar o f de 1? Quer dizer, eu tenho que analisar o f de 1 porque, enfim, ele aparece aqui. Mas qual é o chute da nossa função? A identidade. Vou chutar a identidade porque aqui, se for a identidade, vai aparecer A, B e aqui A mais B menos 1. Então, esse A, B e A mais B menos 1 sempre satisfazem a desigualdade triangular nesse sentido aqui. Então, a minha ideia é tentar mostrar que f de A é igual a A. E para isso, eu tenho que mostrar primeiro que o f de 1 é 1. E, de fato, o f de 1 aparece aqui. Então, veja que se o f de 1 for 1, isso aqui dá uma igualdade trivial. Então, eu vou analisar quem pode ser f de 1 menos 1. Vou chamar isso de K. Quer dizer, f de B é f de B mais K para todo B natural. Certo? Então, ela admite vários valores que têm o mesmo f. Mas se elas admitem vários valores que têm o mesmo f, se ao invés de A eu colocar A mais K, o que acontece? F de A mais K é F de A. Então aqui fica F de B mais F de A menos 1. Fica o mesmo cara aqui também, sendo que esse aumentou. Se eu colocar agora ao invés de A mais K, A mais 2K, aqui vai ficar A mais 2K, aqui vai continuar F de B, e aqui vai aparecer de novo F de B mais F de A menos 1. Certo? Então, em geral, fazendo A, trocando A por A mais JK, o que a gente tem? A gente tem que os dois F's, eles são os mesmos valores. Então aqui vai ficar A mais JK, F de B, e F de B mais F de A menos 1 satisfazem. Então, DT, desigualdade triangular. Isso para todo J. Ora, mas se isso vale para todo J, eu tenho que ter que o K é zero. Por quê? Porque senão esse carinha aqui, ele ia ficar muito grande. Eu poderia tomar um J de maneira que ele fosse maior que isso mais isso. Então, se K maior que zero, existe J grande, tal que o que não pode ocorrer. Isso aqui está contrariando a condição do problema. Então, conclusão, K igual a zero. Ou seja, F de 1 é igual a 1. Isso já é um avanço. O primeiro valor da função que a gente queria, a gente provou. Como é que a gente vai seguir isso? A gente pode continuar pensando no lema. A gente fez aparecer 1 bem aqui. Por que não fazer aparecer 1 aqui agora? Então, agora a gente vai fazer a substituição de B igual a 1. Fazendo B igual a 1, o que é que eu tenho? Eu tenho que A
f de 1, que é quanto? 1. E f de b igual a 1, né? Então fica 1 mais f de a menos 1. 1 morre com 1, fica f de f de a. Isso aqui são lados de um triângulo. Pelo lema, conclusão é que exatamente satisfazem dt. Então, f de a é igual a A. Isso é que se chama de involução. Isso. Todo ponto tem período 2. Isso já está bem perto da gente concluir que f de A é A. Mas como a gente faz isso? Bem, dessa igualdade, a gente já pode tirar um fato que é o seguinte: f é injetiva. Não é verdade? Então, vou chamar isso aqui de lema 1. A gente tem agora o lema 2. F é injetiva. Por quê? Ora, se f de A é igual a um f de um atil, então, aplicando o f dos dois lados, então f de A é igual a f de atil. Ora, mas então A é igual a atil. Isso mostra que a função é injetiva. Tá? Ótimo, ela é injetiva. E agora? Como? A inversa? Tá, eu poderia fazer isso, mas eu não tenho informação alguma sobre a inversa, né? Eu tenho que voltar para a informação do meu problema, que é que aqueles 3 lados lá representam os lados de um triângulo. A ideia é fazer o seguinte, tá? A gente obteve várias igualdades a partir do fato de colocar um lado sendo igual a 1. Se a gente colocar um lado igual a 2, a gente também tem poucas possibilidades para isso aqui. Quer dizer, lema 3. Se x igual a 2, então ou os dois lados são iguais, os dois outros lados são iguais, ou eles diferem por 1. Então, y igual a z, ou y igual a z mais ou menos 1. Não é verdade? Porque se esses dois caras, a diferença deles, quer dizer, isso aqui é dizer que a diferença deles é menor ou igual que 1. Se a diferença deles fosse pelo menos 2, então teria um cara, o menor deles estaria aqui e o maior deles estaria pelo menos aqui, depois do z mais 2. E aí, então, z mais 2 seria menor ou igual que y. Isso é uma contradição de acordo com a desigualdade triangular. Então, de fato, esse lema se prova da mesma maneira que o lema 1. Se não vale isso, eu contrario a desigualdade triangular. Mas aí a gente volta para a nossa ideia original, que é agora fazer A igual a 2. Então a conclusão desse lema é que se eu substituir agora A por 2,
esses três carinhas aqui, 2f de b e f de b mais f de 2 menos 1, satisfazem dt. Ora, mas se ele satisfaz a desigualdade triangular, como eu vi no lema 3, então f de b é igual a f de b mais f2 menos 1, ou eles diferem de 1. Não sei para qual lado, é para mais ou se é para menos. Mas o fato é que isso aqui não pode acontecer. A resposta é a seguinte: f de 2 é pelo menos quanto? É pelo menos 2, porque como eu mostrei que a função é injetiva, f de 1 é 1 e f está levando os naturais, f de 2 é pelo menos 2. Então esse carinha aqui, que eu vou chamar de L, veja que eu estou fazendo a mesma ideia, eu estou pegando a diferença, chamei de um número, e concluí que a translação desse número aqui dá vários valores para f iguais. Então, isso aqui está dizendo que f de b mais L ou é igual a f de b, ou f de b mais L é f de b mais ou menos 1. Onde esse L é pelo menos 1. Correto? Então, se ele é pelo menos 1, b mais L é diferente de b. E aí não pode acontecer isso, porque senão contraria a injetividade da função. Então, isso não vale. E a minha conclusão é que quando eu pulo do b para o b mais L, ou eu aumento 1, ou eu subtraio 1. Mas será que dá para subtrair 1? Será que se eu pular do b para o b mais L, vou colocar eles mais próximos, eu posso subtrair 1? Se eu pudesse, que eu vou mostrar que não pode acontecer, então eu tenho esses dois pontos aqui no meu gráfico da f, certo? Então, f de b mais 2L, pela mesma razão, ele difere desse de 1. Então, ou ele sobe 1, ou ele desce 1. Mas ele não pode subir 1. Por quê? Porque se ele subisse 1, eu teria dois valores da f iguais, com dois valores aqui diferentes. E a f é injetiva. Então, a conclusão é que b mais 2L é f de b menos 2. Certo? E aí eu posso repetir esse argumento. Agora, quando eu olho para o b mais 3L, ele difere desse por 1. Ele não pode subir, porque senão esse seria igual a esse. Então, ele desce. Conclusão. Conclusão que a cada L eu estou subtraindo 1. Se eu andar pelo menos f de b passos, eu vou obter um f negativo. Quer dizer, eu vou obter aqui f de b mais, sei lá, acho que isso dá certo já. F de b mais f de b vezes L menor ou igual que 0. De fato, igual a 0. Certo? Não pode, a função ela admite valores positivos. Então a conclusão é que eu não posso, quando eu pulo do b para o b mais L, subtrair 1. Eu também não posso, como eu vi ali, ficar igual. Então eu tenho que somar 1. Então assim,
f de b mais L é igual a f de b mais 1. Bem, isso não teve nenhuma particularidade sobre o b. Eu simplesmente joguei o A igual a 2. Então isso aqui vale para todo b natural. Em particular, quem é o f de 1 mais L? É f de 1 mais 1, é 2. O f de 1 mais 2L? É f de 1 mais L mais 1, é 3. Em geral, f de 1 mais KL, K não, já usei o K, NL é igual a N mais 1. Certo? E aí, ó, eu obtive uma sequência de números, juntamente com f de 1 aqui, que estão dando todos os meus valores possíveis. Correto? Então eu afirmo que nessa situação, 1, esse cara é igual a 2, esse cara é igual a 3, esse cara é igual a N mais 1. Eu afirmo que L tem que ser igual a 1. Se isso não acontecesse, então, se L é maior que 1, então f de 2 é um cara que não está aqui, porque o 2 está entre 1 e 1 mais L. Mas o f de 2 tem que ser o natural. De fato, ele é L, né? Não, ele é L mais 1. Mas tem um cara desses aqui, que é maior que 2, que já está dando o valor L mais 1. E aí eu vou contrariar a injetividade. Agora, quem é esse cara? Bem, é f de... Só substituir o N por L. Certo? Então eu concluí, se L é maior que 1, então isso aqui é maior que 2, e eu sei que f de 1 mais L vezes L é L mais 1. E o f de 2 também é L mais 1. Então isso contraria a injetividade. Logo, L igual a 1, e se L igual a 1, f de N mais 1 é igual a N mais 1. Ou seja, f é igual a identidade. Certo? Você vê que a única ideia que apareceu foi aquela do lema 1. Só? 10, né? A única ideia que apareceu foi a do lema 1. O resto foi tentativa. A gente foi tentando várias coisas e vocês podem achar, pô, esse problema é difícil. É mesmo. Eu acho que eu passei umas 2 ou 3 horas para resolver ele. Aqui tá só o sumo do suco, né? Tá, eu tenho mais 10 minutos para fazer outro problema. Então... é um problema que a gente vai fazer baseado no FHC. Agora, por que o FHC? Porque ele é a pessoa mais inteligente que eu conheço, né? A gente vê isso na televisão. Ah, FHC é muito inteligente, muito inteligente. Então eu pensei num cara inteligente, coloquei ele. Não é não, Gugu? Então o problema é assim. Eu pergunto se é possível particionar o conjunto dos naturais de 3 algarismos em conjuntos
de 4 números cada, tais que em cada conjunto os números tenham algarismos iguais em 2 posições e consecutivos na terceira. Não necessariamente a terceira é a das unidades. Quer dizer, isso aqui é um exemplo de um conjunto admissível. 1, 2, 3, 1, 3, 3, 1, 4, 3, 1, 5, 3. Eles têm a primeira posição e a última posição iguais. E a segunda posição ela é consecutiva. 1, 2, 3, 4. Poderia também ter consecutivo nessa aqui, sei lá, 2, 1, 1, 3, 1, 1, vou botar aqui. 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1. Ou então na última, que são realmente números consecutivos, né? 6, 7, 3, 6, 7, 4, 6, 7, 5, 6, 7, 6. Em geral, esses problemas, quando perguntam se é possível, em geral a resposta é não. Bem, mas por que é não? Eu poderia fazer uma pergunta mais simples. Eu poderia perguntar se eu posso particionar os números de 2 algarismos, sei lá, os números que vão de 10 até 99, em subconjuntos dessa maneira. Quer dizer, os subconjuntos admissíveis são alguma coisa do tipo 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5. Ou onde esse cara aqui é consecutivo. 2, 1, 2, 2, 2, 3, 1, 4, 1, 5, 1. Será que vale? Bem, pensar em um exemplo é um pouco complicado. Mas a gente pode transformar esse problema em outro problema. Acabou? Quase. Então vou dar só a ideia. A ideia é você associar o número AB, o número AB na base 10, ao vértice AB do plano. Então eu estou olhando para 90 vértices. Eu estou olhando para um tabuleiro aqui, 9 por 10. Certo? Esse vértice aqui representa o ponto 1, 0. Quer dizer, o número 10. Esse aqui, o 19. E assim eu vou até o 90. Então ele é 10 aqui, ele é 9 em cima. Vou até o 90 e o 99. Quando eu pego um conjunto desses, digamos 1, 2, 1, 3, 1, 4 e 1, 5. 1, 2, 1, 3, 1, 4 e 1, 5. Eles estão naturalmente associados a uma peça 4 por 1. Se eu sempre fizer essa associação, pegar esse carinha aqui e associar ele a esse quadrado. Certo? E esse cara aqui, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, ele estaria associado a uma peça também 4 por 1. Onde é que está o 2, 1? 1, 2, 2, 1. Aqui. Esse cara está associado a esse aqui. 3, 1 está associado ao de cima. Esse é o de cima e esse é o de cima. Então, o meu problema é a mesma coisa que cobrir... Bem, esse aqui está associado a esse quadrado. E esse está associado a esse. Então, o meu problema é a mesma coisa que cobrir o meu tabuleiro agora 10 por 10, porque eu aumentei um aqui, com peças 4 por 1. Então virou um problema de cobertura. E, em geral, a gente tem que é possível
cobrir um tabuleiro M por N com peças P por 1, se somente se o PO divide M ou P divide N. Então, por exemplo, aqui não é possível fazer essa partição. Por quê? Porque o 4 não divide 10 nem divide 10. Certo? Isso. E aqui é a mesma coisa, sendo que é uma versão tridimensional desse problema. A gente quer cobrir um cubo, 10 por 10 por 10, com paralelepípedos 4 por 1 por 1. E da mesma maneira, a gente tem uma versão tridimensional para esse problema. Que a gente só consegue cobrir um, sei lá, como é que chama? Um paralelepípedo grande, M por N por K, com peças P por 1, se somente se o P divide M, ou P divide N, ou P divide K. E nesse caso, 4 não divide 10, então a conclusão é que não é possível. Isso aqui vocês podem olhar uma prova num artigo da revista Sigma. Vocês coloquem lá no Google revista Sigma. Artigo do Antônio Caminha. A minha ideia era provar para vocês, mas como o tempo acabou, obrigado. Alguma pergunta muito rápida para o Yuri? Ok. Sim, ele acabou de dar.